Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores do CBN Brasil. Assunto do Viva Voz de hoje é uma treta que de vez em quando volta lá de Brasília, né, Vera? Sobre o uso dos imóveis funcionais. Vai ter alguma novidade sobre isso? Exato. O governo usou esses últimos dias do ano para editar uma portaria disciplinando o uso de imóveis funcionais da União, Nadédia. Veja que a gente está no penúltimo ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro e agora que saiu essa regulamentação. Pelo que ficou decidido, servidores que têm imóveis na capital federal não podem se candidatar a usar imóveis da União. Porém, se você for ministro ou se você for o advogado-geral da União, você pode. Mesmo tendo imóvel próprio na cidade, você pode usar um da União. Isso significa que você passa a usar um imóvel em relação ao qual você não tem despesas, mesmo sendo proprietário de um imóvel, né? Isso tem um nome aí que o bolsonarismo popularizou. Uma das grandes bandeiras da campanha do presidente da República era: vai acabar a mamata, né? Ele iria acabar com todo tipo de benesses, cartão corporativo ia diminuir esse número de imóveis, diminuir o número de cargos de confiança. E, na verdade, eu trouxe esse caso aqui para a nossa conversa de hoje, porque esse é só mais um dos exemplos em que a tal da mamata não só não acabou, como foi em muitos casos ampliada pelo governo Jair Bolsonaro. É um governo que prometeu, o ministro Paulo Guedes prometeu ainda na campanha, repetiu isso ao longo de 2019, fazer uma receita de 1 trilhão. Ele adora essa coisa, né, de bilhão, trilhão. Então seria 1 trilhão só com a venda de imóveis da União. Então ele achava que você fazendo um desinvestimento nesses imóveis era uma receita que entraria para o Estado e que a União não precisaria custear tantos imóveis assim. Depois foi-se fazer um levantamento e viu-se que o tal trilhão e pouco que realmente a União tem em imóveis, nada disso é disponível. Você não pode dispor para venda, porque tem aí no meio estradas, hospitais, escolas, palácios públicos, áreas na Amazônia sobre as quais você não pode dispor. Então, a parte que pode ser efetivamente vendida para fazer uma receita chega a cerca de 89 bilhões. E ainda assim, esse plano de desinvestimento não foi para frente. Chegou a ser feito um leilão, logo no primeiro ano vendeu-se alguma coisa, tentou-se fazer mais recentemente, por exemplo, com um prédio, edifício à noite, um prédio grande no Rio de Janeiro, e não houve candidatos. Então os imóveis estão lá, muitos deles são apartamentos e casas, muitos deles na capital federal, e agora já estão sendo usados para funcionários, mas houve essa nova portaria disciplinando, por meio da qual ministros podem se candidatar a usar um apartamento ou uma casa da viúva, mesmo sendo proprietários de imóveis na cidade. Também com que cara o presidente Jair Bolsonaro ia limitar esse tipo de coisa, né, Vera? Com o histórico que ele tem com auxílio moradia, com imóvel funcional. Exatamente. O Bolsonaro construiu um grande patrimônio na política, um patrimônio constituído principalmente de imóveis, justamente. Imóveis dele, imóveis dos filhos, comprados muitas vezes com dinheiro em cash. E quando se foi fazer um levantamento desses imóveis e dessa evolução patrimonial, de como eles tinham sido adquiridos e o preço pelo qual eles foram adquiridos, depois vendidos pouco tempo depois por preços muito mais altos, e também o fato de que o presidente, entre esse grande patrimônio de imóveis de que ele dispõe, tinha imóvel na capital federal e ainda assim recebia auxílio moradia como deputado federal, ele respondeu da seguinte maneira à reportagem, uma reportagem da Folha de São Paulo. Olha, nessa época eu estava solteiro e eu usei o dinheiro do auxílio moradia para comer gente. Isso é aspa, tá? É aspa do presidente Jair Bolsonaro, então deputado Jair Bolsonaro. Está satisfeita agora? Foi para uma repórter, uma jornalista mulher, que ele
deu essa resposta assim tão singela, tão educada. E essa a forma como o presidente e a sua família lida com o dinheiro público, lida com a verba pública. Então, de novo, vai uma grande disfunção cognitiva entre você ter uma pessoa que tem esse comportamento com o dinheiro público, e além da questão dos imóveis e dos auxílios, tem também a questão da rachadinha e muitas outras, e você achar que esta pessoa, quando eleita, iria acabar com a mamata. Então, tem uma dissonância cognitiva enorme entre a realidade e a expectativa que se vendeu e que se comprou na campanha. Principalmente, eu enfatizo a questão de isso ter sido comprado. Então, ninguém vai poder acusar o Bolsonaro de ter escondido o que ele era. Ele sempre fez questão de dizer em voz alta e dizia com um certo orgulho, como nesse caso do imóvel funcional. Hoje em dia, Nadédia, só para a gente terminar, o cartão corporativo da presidência tem o seu maior gasto desde a série histórica. Só neste ano de 2021 se gastou cerca de 19 milhões de reais no cartão corporativo, salvo engano, acho que é essa cifra, isso até novembro. E gastos esses que estão cobertos por sigilo. A presidência alega segurança para não deixar que a gente tenha acesso pela lei de informação pública, lei de acesso à informação pública, de como foi gasto esse dinheiro. É muito maior do que o governo Dilma Rousseff e havia um grande ataque aos gastos no cartão corporativo na época do governo Dilma, ataques esses proferidos, inclusive pela direita e pelo bolsonarismo. Depois houve uma grande redução no governo Temer, cerca de 8, 9 milhões de reais ao ano. E aí aumentou-se muito na presidência de Jair Bolsonaro nos 3 anos, esse ano ainda maior que 2020 e 2019. Eu tô lacrimejando porque eu tava tentando não rir das aspas, porque é cada coisa que a gente tem que se sujeitar a reproduzir. E a gente pegou um deputado federal que deu uma aspa dessa de comer gente, a gente tem que falar uma coisa dessa no rádio e eleger o presidente. Quem diria que ia dar errado? E ainda assim tem gente que diz que ninguém podia imaginar que seria tão ruim, o que é bizarro, mas tem gente que também diz que a imprensa não fez nada, o que também é muito mentira, entendeu, Nadédia? Porque foram feitas matérias em série antes da eleição do Bolsonaro. Essa matéria, por exemplo, é de março de 2018. Ainda antes disso, mostrando exatamente quem Bolsonaro é. O que a gente tem de encarar e discutir enquanto sociedade é que as pessoas decidiram votar no Bolsonaro não por não conhecer quem ele era, sabendo quem ele era. E isso nos coloca em algum lugar como sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir, uma vez que o ano que vem a gente tem eleição de novo. É isso que a gente quer para governar o país? Isso está dando certo em termos administrativos, gerenciais, de políticas públicas, de indicadores? Quem votou, acha que votou corretamente? Acha que nunca poderia imaginar? Ou tem algum meia-culpa a fazer do tipo, olha, isso talvez me mostrasse quais eram as prioridades da pessoa na qual eu votei. Eu acho que esse é um exercício que eleitores de quaisquer candidatos têm de fazer. E a gente, como imprensa, tem a obrigação de mostrar em relação a quem está ocupando a presidência da República, porque os olhos têm de estar postos no governo de turno. Exatamente isso. Vera Magalhães, muito obrigada. Vera, boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, um ótimo jornal para você, Nadédia.